a pandemia do coronavírus expõe a face excludente do regime do capital. No capitalismo central, por onde passa, deixa um rastro de mortes. A dívida pública, cujo principal objetivo é atender aos interesses dos rentistas, age como uma sangria dos recursos sociais, deixando milhões de brasileiros nas mais precárias condições de vida. Mas sabemos que tal versão do capitalismo, o neoliberalismo, surgiu de um processo radical de 40 anos de afirmação do slogan de que o mercado tudo resolve. Processo que alterou o campo político, transformando os dirigentes públicos em meros gestores da ordem econômica. O debate sobre projetos de sociedade foi retirado de pauta e as condições de vida e de saúde foram submetidas à lógica do mercado. Para aprofundar esse modelo no Brasil, o golpe de 2016 foi orquestrado pelo imperialismo e seus aliados internos. Era necessário sua radicalização. Contraditório foi o apoio popular a esse modelo. A pobreza, assim como a favela e os bairros proletários, se expandem. O terror nessas áreas se faz constante através do poder policial militar do Estado, juntamente com o de grupos criminosos. Para se conseguir a aceitação ao conjunto das relações de poder, a grande mídia e as empresas religiosas desempenharam papel central. Por isso, não devemos estranhar que a crise do coronavírus traga à tona o risco social que paira as áreas populares. Afinal, a precarização do sistema público de saúde fora feita em benefício dos planos de saúde privada. Aos pobres, a alternativa foi lançar mão da inteligência popular, que encontrou no estabelecimento da teia de relações econômicas, religiosas, de parentesco e de vizinhança a fórmula de sobrevivência. Mas só isso não basta. É necessário transformá-la em ação política, repleta de seu caráter transformador, de debate de projetos, de participação nas ruas. É necessário romper a passividade em que se encontram os trabalhadores, aproveitando as contradições expostas no capitalismo, fazendo avançar o processo de educação política e superando o ciclo vicioso da salvação divina ou do amparo do chefe político, que cedo ou tarde cobra a fatura de sua ajuda. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso Caminhando Jornal TV, número 43. Agora numa situação diferente. Nós estamos com esse chamado coronavírus, Covid-19, uma nova realidade, em que nós estamos com os elementos da equipe isolados e somos obrigados a mudar coisas no programa. Mas resolvemos continuar o programa. E por quê? Porque somos cidadãos que achamos que certas coisas não estão sendo ditas, ou estão sendo ditas erradamente, falseadamente, e que temos algo a dizer, um recado a dizer a nossos amigos, a nossas famílias, a nossos companheiros, ao nosso povo. Qual é o caráter do programa? Nós levamos a sério a questão da seriedade, responsabilidade, verdade. E mais ainda, por que o nosso interesse na verdade? Porque quem não está satisfeito com a situação e pretende mudá-la, precisa da verdade. Você não pode ir a lugar algum se você não tem o mapa correto de onde se encontra esse lugar. Milhares de fake news na internet de forma absurda, distorcendo a história do Brasil, distorcendo o passado brasileiro, declarando que não houve coisas que aconteceram, negando-se ditadura, negando-se tortura, da forma mais cínica imaginável. Até um resultado prático. Basta olhar à nossa volta. Seguimos durante décadas as indicações americanas do Império do Capital e o Brasil está falido
devendo 6 trilhões na sua dívida pública e assim por diante. Portanto, nós temos consciência de que é nessas condições que fazemos o nosso modesto trabalho e achamos que devemos continuá-lo enquanto possível, com o vírus ou sem vírus. É esse o recado que Caminhando Jornal TV e sua equipe gostariam de deixar com vocês. Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso Fatos em Destaque. Os fatos em que para um dos componentes da mesa foram os mais importantes nos últimos tempos. Hoje temos a presença aqui, inovador, e é um prazer, do Geraldo, velho, antigo desportista e que foi capitão da seleção brasileira juvenil, de futebol, então ele que vai trazer uma colaboração também ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco, Geraldo. Irão, diga-me uma coisa, qual o fato em destaque que ultimamente impressionou a você nesse Brasil catastrófico e confuso que estamos? Bom, o que me impressionou foi que na primeira semana agora do mês de março, a Avenida Niemeyer foi liberada ao trânsito. Liberada, segundo a Prefeitura, alegando que já tinham sido concluídas todas as obras, né, e que era seguro. Entretanto, há questionamento de vários órgãos, né, de que nem todas as obras foram concluídas. Agora, eu pergunto, Mauro, por que do interesse da Prefeitura aceleradamente liberar as obras, liberar a estrada da Niemeyer, né, a Avenida Niemeyer? Ora, será porque é ano eleitoral? Né? E o ano eleitoral, o calendário eleitoral, dá o direito de se colocar em risco a vida da população do Rio? Você quer dizer o seguinte, demagogia? Me cheira a isso. Também é no município do Rio de Janeiro. Ele está sendo o prefeito Crivella e pessoas ligadas à sua administração recentemente levantado questões sobre hipóteses fortes da corrupção do governo. Isto está sendo apurado, espero que venha a ser apurado. Também agregue-se o uso indevido e descoordenado, que também pode cheirar a uma demagogia, a tentar jogar aumento em cima da bucha a alguns servidores do município, em prejuízo de outros que não terão aumento. Fiquei muito impressionado com a prisão do Ronaldinho Gaúcho, porque primeiramente não havia necessidade, porque ele é milionário. Ganhou com futebol, a gente tem que reconhecer. Agora, há alguma coisa por trás, e ninguém tira passaporte paraguaio, certo? Primeira pessoa que eu vi na minha vida tirar passaporte paraguaio, comprando, falsificar um paraguaio, um passaporte falsificado, em nome de mulher ainda por cima. É esquisitíssimo. Chocou. Há qualquer coisa de errado no reino da Dinamarca. Esse é o meu destaque. Bom, o meu destaque é que essa vez eu vou concordar com o deles, o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro diz que as eleições de 18 foram fraudadas, e que as eleições tinham sido fraudadas, já falaram isso antes. De fato é bem possível, porque essa questão da fraude já existia no Brasil secularmente. O famoso eleição de bico de pena, a falsificação de atas. Quem viu as eleições nos anos 70, 60 e pouco, sabia aquelas falsificações de um partido passava para o outro, dentro do partido se transferia votos de um para o outro. Aquilo era feito nas mesas eleitorais, na frente de todo mundo ali, e até fiscais do partido. Quem não sabia, não montava um esquema de fiscalização
ou até compra de fiscais e eleitorais e tal, se perdia naquela mesa eleitoral. E depois vieram essas famosas urnas eletrônicas, sempre contestadas, cuja origem é suspeita. Qual foi a origem? Eu estou insistindo nisso, batendo nisso. Origem, eu me lembro de 82 no Brasil, Leonel Brizola, Proconsult, um escândalo, em que o Brizola ia perder a eleição. E ganhou com o escândalo que foi formado. Posteriormente, no meio disso, aquele delegado Protógenes, se não estou enganado, fez uma denúncia seríssima, dando nomes, dando tudo. A Justiça Eleitoral ignorou. Então, Brizola, o Protógenes, e recentemente veio o Bolsonaro dizer isso. É bem possível. Agora, se roubaram para cá ou roubaram para lá, antes ou depois, nós não podemos determinar. E por último, um ponto. Essa Justiça Eleitoral tem um problema. Você recorre dos erros e das posições da Justiça Eleitoral. Quer dizer, o candidato ou a pessoa da Justiça Eleitoral. E quem julga isso? A Justiça Eleitoral e os Tribunais Superiores Eleitorais, e até o Supremo, julgam uma questão da própria justiça com o cidadão. Quer dizer, um corporativismo. Aqui eu vou falar rápido que eu tô sem tempo e paciência. Quem quer trabalhar e pegar o vírus, vai. Quem quer ficar em casa e perder o emprego, fica. Aí, quem ficou em casa e perdeu o emprego, depois sai e pega o emprego de quem foi trabalhar e morreu. Tá tudo certo? Pronto, fechou, né? Parabéns, Florianópolis, neste ano de 2020, neste mês de março. Esta canção é minha e do meu parceiro Landos, Floripa. Céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Florianópolis, sinto uma paz real, ilha de Santa Catarina, panorama natural, sul do Brasil, onde tudo me fascina, garotas à beira-mar, água azul tão cristalina, céu azul, sol e mar, vou sair a passear, admirar esta maravilha, nossa capital, nossa ilha. Parabéns, Floripa! Bom, queria chamar a atenção hoje para o nosso grandioso PIB do período Bolsonaro, 1,1%. Ou seja, é o menor PIB que temos se pegarmos nos últimos 5 anos. Pegar para antes aí já é até covardia. Mas o Bolsonaro, a política do Bolsonaro e econômica do Bolsonaro e do Paulo Guedes conseguiu um mérito que era até então impensável. Ter um PIB inferior ao do governo Temer, com todas as críticas que a gente possa fazer ao Temer. O Bolsonaro conseguiu o mérito de afundar o Brasil ainda mais. E nós constatamos isso, não precisa de grandes especialistas, basta ver o comportamento da renda das famílias. O pessoal não está comprando, o pessoal vai ao supermercado e não está consumindo. E se não está consumindo, você não tem circulação de capital. Nós vamos começar falando sobre o Flamengo atual, certo? Que todo o povo, a nação rubro-negra, por exemplo, está brilhando tremendamente. Por quê? Tudo por causa de uma grande gestão que está sendo feita no Flamengo. Enquanto os outros times ficam naquele tempo do lenga-lenga, o Flamengo vai cada vez mais se aparelhando, se reforçando, formando um grande plantel. Posso dizer tranquilamente que o Flamengo hoje tem 2 times corretos. Sai um entre o outro e é a mesma coisa. Então,
um grande treinador, certo? Mas o principal do Flamengo atualmente é a gestão, certo? Porque a gestão, o que é que acontece? Ela é forte, limpa e traz todo o problema. Embora era um problema sério, daquele problema que aconteceu lá no Ninho do Urubu, com aquela rapaziada nova, que ali foi uma lástima, mas já pertence à antiga administração. Meus amigos, política. Nós temos, nesses programas, a cada programa dado uma pitada sobre a política nacional. Ou seja, um dia falamos sobre democracia, um pouco sobre estado de exceção, mas sempre de forma séria, baseado em autores sérios que às vezes nós citamos. E quando não, indicamos nosso site, caminhandojornal.com, onde há análises mais completas. Então, aos pouquinhos, temos dado pitadas sobre política, alguns conceitos básicos, sem os quais é impossível entender o que se passa hoje no Brasil. Além de tudo, porque contamos com uma deliberada intenção de distorcer a verdade, mudar os fatos, enganar o povo brasileiro. Isso está declarado. Trump fez centenas de mentiras, há até livros sobre o assunto, dias dele falar 10, 20, 30 mentiras. E aqui nós temos quem o imite, chamado hoje não mais de mito, mas de minto, que utilizou os mesmos recursos de Trump, que na verdade é a seguinte situação, que alguns falam em pós-verdade. Não interessa a verdade é de quem tem força para impor. Nós somos mais fortes e temos a nossa verdade. Howe, assessor do Pentágono americano e da presidência, Bush e outros pensam exatamente assim. E assim fizeram no Iraque pela violência e têm feito no mundo inteiro. Então, é isso que temos feito, buscando aos poucos colocar determinados conceitos, determinadas questões, permitindo entender o que está acontecendo hoje. Agora estamos nessa fase do coronavírus, o Covid-19. E a pergunta, falar desse vírus é uma questão política? Sim, é. Eu quero ler para vocês aqui algo escrito por uma pessoa de uma outra visão de mundo, mas de uma visão que também pesa as coisas e que se mostra muito acertado nesse aspecto, de um líder budista, Daisaku Ikeda, no seu diálogo sobre a religião. E ele mostra essa relação que existe entre uma coisa e outra. Fenômenos naturais, meio ambiente e política. Ouçam, os desastres naturais ocorrem quando a relação entre a sociedade humana e o meio ambiente estão em discordância. Quando o ódio e a discórdia imperam entre as pessoas e a sociedade é cheia de conflitos, mesmo os menores distúrbios no mundo natural podem resultar numa grande calamidade. Nesse sentido, todo desastre natural pode ser visto como um desastre provocado pelo homem. De certo modo, é a força vital coletiva das pessoas e da sociedade que determina a dimensão e magnitude dos desastres. Então, se nós estamos hoje num desastre dessas proporções, esse desastre, na verdade, é culpa, sim, no plano mundial de elites mundiais e no plano nacional das elites brasileiras. Poderia ter havido a gripe, o Covid-19, mas não da forma como está ocorrendo e com os prejuízos que irão arquitetar. Vamos resumir. No plano internacional, os trilhões gastos pelo Império do Capital, liderados pelos Estados Unidos, em guerras no Iraque,
a derrocada da Líbia, financiando terroristas, dando golpe militar no Brasil e assim por diante. Quanto ao regime terrorista, que na verdade os Estados Unidos não são democracia, lá o que existe transformou em uma oligarquia há muito tempo, não há democracia. Os Estados Unidos é dirigido por uma oligarquia num estado de exceção como o Brasil, que é a nova forma de governança dessas democracias ocidentais. E se esses trilhões gastos pelos Estados Unidos promovendo a guerra tivessem sido investidos na saúde? Eles próprios estariam hoje com uma perspectiva de 200 mil mortos ou algo semelhante? E no Brasil? Se ao invés de uma elite traidora e irresponsável como temos aqui, sempre aliada a interesses estrangeiros, traindo o povo brasileiro, nós tivéssemos no Brasil uma elite minimamente digna, que não tivesse feito o que fez naquela Copa do Mundo, aqueles estádios inúteis que estão aí hoje servindo de hospitais improvisados, se não tivesse promovido sem condições aquela Olimpíada vergonhosa, pior ainda, tivesse promovido ambas baseado na corrupção, comprando votos e sendo desmoralizado internacionalmente, e no futebol para perder de 7-1 da Alemanha. Se não tivéssemos essa situação, esse dinheiro tivesse sido investido em hospitais, se não tivéssemos aqui um Cabral e companhia destroçando o Rio de Janeiro, roubando com corrupção de tudo que é tipo, pode ter havido uma exploração política nisso, mas que houve corrupção, houve. Que houve toda uma degringolada das instituições brasileiras nesse sentido, houve. Eu pergunto, se não tivesse havido tudo isso tivesse sido investido em hospitais, tivesse sido investido em educação, tivesse investido em médicos, teríamos hoje esse caos ao ponto que está no Brasil? Não é a resposta. Então nós temos aqui milhares de mortes que devem ser atribuídas à elite brasileira. E aquela mídia que foi omissa frente a tudo isso, porque ela não sabia até hoje que nós tínhamos uma rocinha no Rio de Janeiro, não sabia que tínhamos um alemão, não sabia que havia um paraíso. Bem, hoje eu vou falar aqui um dos ícones do Exército Brasileiro, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, já era crítico à Guerra do Paraguai, que 3 fortes nações, o Brasil era até uma monarquia à época, massacraram a República do Paraguai, que já competia com os produtos, os tecidos ingleses, então forçados também pela Inglaterra, de certa forma, criaram uma questão com o Paraguai, que não estava invadindo pátria de ninguém. E foi um massacre aquela guerra, e o Paraguai até hoje não conseguiu se levantar da forma que ele era naquele momento. Cutucar a Venezuela, como o Trump está tentando jogar o Brasil e a Colômbia em cima da Venezuela, vai ser uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos, uma guerra impossível de ser entendida. Lembrar, seguir a agenda de vacinações, porque estão tendo vacinas para criança, acabando já a questão do sarampo, e uma começando com os idosos, em questão da gripe.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente que teve voz ativa no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda moinho, roda gigante, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda viva, Chico Buarque de Holanda.